Ela não vai assinar nada. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Assine aqui, Beatriz. Ou isso vai demorar meses e você vai perder tudo de qualquer forma, disse Rodrigo Mendonça, sem sequer levantar os olhos do celular, como se estivesse cancelando uma assinatura de streaming e não encerrando 4 anos de casamento. Ele empurrou o documento pelo centro da mesa de vidro, na direção dela, com 2 dedos, a mesma pressa de quem devolve um produto com defeito. A caneta prata pousou ao lado com um baque leve. Cara ou coroa? Beatriz Fontes olhou para a caneta sem tocá-la. A sala de reuniões do escritório Lemos e Associados tinha paredes de vidro fumê que deixavam entrar a luz da tarde lá fora, sobre a Avenida Faria Lima, mas bloqueavam o calor. O ar-condicionado estava regulado para 18 graus, e ela sentia isso nos dedos, nos pulsos, na base da nuca. Ou talvez fosse outra coisa. Ela não conseguia distinguir mais. Do lado esquerdo de Rodrigo, o Dr. Fábio Lemos, 50 e poucos anos, terno cinza chumbo, organizava papéis com a expressão de quem já tinha visto essa cena 200 vezes e achava todas elas igualmente entediantes. Do lado direito de Rodrigo, a cadeira estava vazia. Era o lugar que havia sido reservado para o advogado de Beatriz. Ela não tinha nenhum. Havia tentado contratar 3 nos últimos 10 dias, e os 3 haviam recusado ou sumido depois de saber o sobrenome do marido, Mendonça. Em São Paulo, esse nome abria portas e fechava outras. Você leu os termos? Perguntou o Dr. Lemos, com a voz plana de quem faz perguntas protocolares. Li, disse Beatriz. Mentira. Ela tinha lido as primeiras 3 páginas na noite anterior, às 11 da noite, sozinha no apartamento que já não era mais dela segundo aqueles mesmos termos, e depois fechou o documento porque as letras começaram a borrar, não de choro, de cansaço. Existia um cansaço que vai além das lágrimas, que seca até elas. O que ela tinha conseguido entender nas primeiras 3 páginas era suficiente para saber que aquele acordo a deixaria com exatamente o que ela havia trazido para o casamento. Nada. Tudo que havia sido construído, acumulado, transferido, registrado nos 4 anos seguintes, estava listado como patrimônio exclusivo de Rodrigo Mendonça, incluindo o apartamento nos Jardins, onde ela ainda dormia, incluindo a participação societária que o pai dela havia transferido para o casal 2 anos antes de morrer, incluindo um montante em aplicações financeiras que ela mal sabia que existia até ver o número impresso naquele papel. Ela olhou para a caneta de novo. Assina aqui, como se fosse simples assim. A porta da sala se abriu sem que ninguém tivesse batido. O homem que entrou usava um terno azul marinho escuro, camisa branca, sem gravata, e trazia uma pasta preta embaixo do braço com a naturalidade de quem entra numa sala que sempre foi dele. Ele tinha uns 38, talvez 40 anos, cabelo castanho com fios brancos nas têmporas que não envelheciam, só pesavam, e um rosto que Beatriz reconheceu antes que o cérebro dela terminasse de processar o que os olhos estavam vendo. Diego Cavalcanti. Ele nem olhou para Rodrigo, nem para o Dr. Lemos. Puxou a cadeira vazia do lado direito da mesa, do lado de Beatriz, posicionou a pasta sobre o vidro e disse, com uma voz calma que não era gentileza, era controle. Ainda não assinou nada. Ótimo. Sou o Dr. Diego Cavalcanti, advogado da senhora Beatriz Fontes. A partir de agora. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Para Beatriz, foi suficiente para conter um número considerável de reações que ela não podia se dar ao luxo de ter naquela sala. O Dr. Lemos foi o primeiro a se recuperar. Não temos nenhuma notificação de constituição de novo advogado nos autos. A notificação foi protocolada esta manhã às 10h42, disse Diego, abrindo a pasta com movimentos precisos e deslizando uma folha em direção a Lemos. Confirmação de recebimento do cartório, se quiser verificar. Rodrigo Mendonça colocou o celular sobre a mesa pela primeira vez desde que Beatriz havia entrado na sala. Ele olhava para Diego com uma expressão que não era surpresa. Era algo mais antigo do que surpresa, mais calculado, um reconhecimento que tentava se disfarçar de indiferença e não conseguia de todo. Suas mandíbulas se contraíam levemente, um hábito que Beatriz conhecia bem, o sinal de que ele estava recalibrando. Cavalcanti, disse Rodrigo por fim,
com uma familiaridade falsa que soava como uma arma enferrujada. Faz tempo. Faz, concordou Diego, sem inflexão. Ele virou a cabeça para Beatriz então, pela primeira vez desde que entrou, e ela teve que se segurar para não desviar o olhar. Os olhos dele eram da mesma cor de sempre, castanho escuro, quase sem distinção entre a íris e a pupila na luz baixa daquela sala, e havia neles alguma coisa que ela passou anos tentando nomear e nunca conseguiu, uma atenção que não era carinho e não era cálculo, mas ficava em algum lugar entre os dois. A senhora não assinou nenhum documento hoje, correto? Não, disse Beatriz. A palavra saiu mais firme do que ela esperava. Então não há nada a discutir hoje. Diego fechou a pasta e se recostou levemente na cadeira, como se a reunião já tivesse terminado do ponto de vista dele. O Dr. Lemos removeu os óculos e os poliu com um paninho, gesto que Beatriz imaginou que ele usava para ganhar tempo. Dr. Cavalcante, com todo respeito, essa audiência foi agendada há 2 semanas. Meu cliente tem uma agenda. A agenda do seu cliente não é minha responsabilidade, disse Diego com a mesma calma. O que é minha responsabilidade é garantir que a minha cliente compreenda todos os termos desse acordo antes de assinar qualquer coisa. Até o momento, ela não recebeu assessoria jurídica adequada. Ele fez uma pausa breve, o que, se não me engano, é o mínimo que o processo exige. Rodrigo bateu levemente os dedos na mesa. 1 vez, 2 vezes. Tudo bem, disse ele, com uma suavidade que Beatriz reconhecia como a versão mais perigosa do marido. Vocês revisem os termos, mas Fábio me manda a nova data ainda hoje. Ele se levantou, abotoou o paletó, pegou o celular e saiu sem olhar mais uma vez para Beatriz. A porta fechou com um clique preciso. O Dr. Lemos coletou seus papéis devagar, meticulosamente, e saiu em seguida com uma inclinação de cabeça que era polidez profissional e mais nada. Beatriz e Diego ficaram sozinhos na sala de paredes de vidro, com a tarde laranja de São Paulo do lado de fora e 18 graus do lado de dentro. Ela foi a primeira a falar. Você não pode simplesmente aparecer assim. Aparentemente posso, disse Diego. Apareci. Diego. O nome saiu diferente do que ela pretendia. Com menos distância, ela ajustou. Você não é o meu advogado. Eu não te contratei. Não. Ele abriu a pasta de novo e retirou um envelope. Colocou sobre a mesa entre eles. Mas seu pai me contratou. Há 2 anos. Antes de morrer, Beatriz olhou para o envelope. Tinha o nome dela escrito à mão, na caligrafia inclinada do pai, Fernando Fontes, que havia morrido de infarto no ano anterior, sozinho num hospital em Campinas, porque ela havia chegado tarde demais por razões que Rodrigo havia garantido que eram inevitáveis e que ela havia acreditado porque precisava acreditar em alguma coisa. Ela não tocou no envelope. O que está aí dentro? Perguntou ela. Uma procuração e uma carta. Diego cruzou os braços. A procuração me autoriza a representar os interesses patrimoniais da família Fontes em caso de litígio. A carta é pessoal. Só você pode abrir. Por que você esperou até agora? A pergunta ficou na mesa entre eles como o envelope, como a caneta prata que Rodrigo havia deixado para trás. Diego demorou um momento para responder, e esse momento foi longo o suficiente para que Beatriz percebesse que a resposta que ele daria não seria a resposta completa. Porque até 10 dias atrás eu ainda esperava que não fosse necessário, disse ele. Ela queria perguntar o que havia mudado há 10 dias. Não perguntou. Não ainda. Em vez disso, ela pegou o envelope. O papel estava levemente amarelado nas bordas, o que significava que existia há um tempo razoável, não havia sido preparado na semana passada. A letra do pai era inconfundível, aquele F majúsculo com um laço desnecessário que ele havia desenvolvido na juventude e nunca abandonou. Beatriz. Só o nome, sem sobrenome, porque para o pai dela, ela nunca havia sido outra coisa. Ela não abriu o envelope. Colocou dentro da bolsa. Quero ver os termos do acordo, disse ela. Os reais. Não o que o Rodrigo quer que eu assine, o que a lei diz que é meu. Diego abriu a pasta de novo e começou a retirar documentos. Eram muitos, organizados em ordem cronológica, com marcadores coloridos nas margens. Ele os posicionou diante dela metodicamente, e enquanto fazia isso ela notou uma coisa pequena, um detalhe que poderia ter passado despercebido se ela não soubesse como ele trabalhava, como havia sempre trabalhado. As abas laterais de cada documento
estavam marcadas com a mesma cor de marcador que ela usava nos próprios cadernos: azul para datas, amarelo para valores, vermelho para cláusulas questionáveis. Ele havia estudado o caso, havia estudado ela. Aqui, disse ele, apontando para uma cláusula na página 6 com o dedo indicador. A participação societária transferida pelo seu pai 2 anos antes do falecimento está listada como bem comum do casal, mas existe uma distinção jurídica importante entre transferência e doação com cláusula de incomunicabilidade. Você sabe se seu pai registrou alguma condição na escritura? Beatriz inclinou a cabeça sobre o documento. Não sei. Nunca vi a escritura. Eu vi. Diego retirou outra folha da pasta, uma cópia de cartório com o carimbo vermelho visível. Seu pai registrou incomunicabilidade. Isso significa que essa participação nunca deveria ter entrado no patrimônio do casal. O acordo que o Dr. Lemos preparou ignora completamente esse registro. Beatriz releu o trecho da escritura que Diego havia marcado em vermelho. Doação com cláusula expressa de incomunicabilidade e impenhorabilidade, nos termos do artigo. As palavras eram técnicas, mas o sentido era claro. O pai havia tentado proteger, lá. Havia sabido de alguma forma que seria necessário. Isso muda alguma coisa? Perguntou ela. Muda tudo, disse Diego, com uma convicção tranquila, sem exagero. Significa que o acordo proposto contém ao menos uma cláusula potencialmente nula de pleno direito. E onde existe uma, existem condições para revisar as demais. Beatriz ficou olhando para os documentos espalhados sobre a mesa de vidro por um momento. Então disse, sem levantar os olhos: por que o Rodrigo ficou tão quieto quando você entrou? A pergunta não era jurídica. Ela sabia, e ele sabia que ela sabia. Diego não respondeu de imediato. Quando falou, escolheu as palavras com a precisão de quem sabe que uma palavra errada desmonta mais do que pretendia. Rodrigo Mendonça e eu nos conhecemos há bastante tempo, antes de você. Eu sei disso. Ela finalmente olhou para ele, mas ele não ficou surpreso. Ficou diferente de surpreso. Ficou, concordou Diego. Então ele sabia que você poderia aparecer. Pausa. É possível. Beatriz fechou a pasta com os documentos e empurrou em direção a ele pelo vidro da mesa. Eu preciso pensar. Tudo bem. Não é tudo bem. Ela pegou a bolsa e se levantou. Você aparece aqui depois de 3 anos sem nenhum contato, com uma procuração do meu pai morto, me diz que o acordo do meu marido é fraudulento e espera que eu simplesmente aceite isso? A voz dela não tremia. Ela havia aprendido, nesses meses de casamento que se deteriorava devagar e depois de repente, a não deixar a voz tremer na frente de nenhum homem que pudesse usar isso. Eu não sei por que você está aqui, Diego. Não sei o que você quer. E até saber, não assino nada, nem a favor do Rodrigo, nem a favor de você. Diego se levantou também, mais devagar. Ficaram dos lados opostos da mesa de vidro, e ela pensou, por uma fração de segundo, que havia qualquer coisa ligeiramente absurda na situação. 2 pessoas que haviam sido, uma vez, a coisa mais importante uma para a outra, separadas por 1 metro de vidro temperado e 3 anos de silêncio e uma pasta cheia de documentos sobre outra pessoa que havia entrado entre elas. Você não precisa assinar nada, disse ele, hoje, mas precisa saber que a próxima audiência está marcada para daqui a 19 dias e o Dr. Lemos vai tentar adiantar. Quando ele conseguir, você vai precisar de alguém do seu lado que conheça os documentos. Ele pegou a pasta. Eu conheço. Por que você os conhece tão bem? A pergunta saiu antes que ela pudesse segurar. Lá. Você disse que meu pai te contratou há 2 anos. Mas esses documentos, essas marcações, isso não é trabalho de 2 anos atrás. Isso é recente. Diego não desviou o olhar. E foi exatamente esse não desvio que confirmou o que ela havia perguntado. Quando você quiser conversar de verdade, disse ele, por fim, eu estou disponível. Retirou um cartão do bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa, sem empurrar na direção dela, sem dramatizar, apenas colocou. O número do celular está no verso. Pode ligar a qualquer hora. Ele saiu. A porta não bateu. Beatriz ficou parada na sala vazia por um momento. O ar-condicionado continuava em 18 graus. A caneta prata de Rodrigo vazava. Aminda estava sobre a mesa, esquecida ou deixada de propósito. Ela não sabia. Ela a olhou por alguns segundos, então virou de costas e foi embora sem tocá-la. No elevador descendo para o térreo,
Ela abriu a bolsa e olhou para o envelope com o nome escrito pelo pai. Beatriz. O papel estava quente agora, da temperatura do couro da bolsa, não mais frio como estava na pasta de Diego. Ela apertou o envelope entre os dedos sem abrir. O elevador chegou ao térreo. As portas abriram para o saguão de mármore e Beatriz saiu, atravessou o saguão, empurrou a porta giratória e entrou no calor de São Paulo às 5 da tarde, que era um calor diferente do ar-condicionado, diferente do vidro, diferente da mesa onde havia quase assinado. Diferente. Só isso. No bolso da bolsa, o cartão de Diego tinha um número no verso. Ela não havia pego o cartão da mesa. Havia dado 2 passos em direção à porta e voltado sem pensar, pegado o cartão, guardado sem olhar. Isso ela não contou para ninguém. Mas aconteceu. Beatriz abriu o envelope do pai às 2 da manhã, sentada no chão do closet do apartamento dos Jardins, porque era o único cômodo da casa onde ela se sentia completamente invisível. O closet tinha sido dela antes de ser deles, e depois de ser deles tinha se tornado gradualmente mais de Rodrigo, mais dos ternos escuros dele alinhados com espaçamento milimétrico, mais do perfume pesado que ele usava e que havia impregnado até a madeira das prateleiras. Mas às 2 da manhã, quando ele não estava, aquele espaço voltava a ser dela de alguma forma. Ela ficava ali às vezes, não dormindo, só ficando. A carta tinha 2 páginas, manuscritas na caligrafia do pai, e ela precisou ler 3 vezes porque a primeira vez as palavras entraram sem ordem. A segunda vez, ela entendeu a sequência, mas não o peso, e só na terceira vez o significado pousou de verdade. Fernando Fontes havia escrito que desconfiava de Rodrigo desde antes do casamento. Havia escrito que tentara falar com ela e que ela não havia ouvido, e que ele havia respeitado isso porque ela era adulta e porque ele havia errado algumas vezes tentando protegê-la de maneiras que ela não havia pedido. Havia escrito que por isso havia tomado as providências que eram da competência dele, registrara a cláusula de incomunicabilidade na transferência societária, contratara Diego Cavalcante, em quem confiava, para guardar os documentos originais e deixara instruções para que Diego agisse, se e quando fosse necessário. Espero que nunca seja necessário, minha filha, mas se for você não vai estar sozinha. Beatriz dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope e ficou sentada no chão do closet por mais um tempo considerável sem fazer nada. Então ligou para Diego. Eram 2h40 da manhã. Ele atendeu no segundo toque, com a voz completamente acordada, o que significava que não havia estado dormindo, e ela não perguntou por quê. Eu li a carta, disse ela. Eu sei, disse ele. Você sabia o que estava escrito. Sabia o conteúdo geral. A carta era pessoal, sua. Beatriz olhou para a fileira de ternos de Rodrigo na frente dela. Contou 6. Havia mais nos outros cabideiros, mas naquele corredor eram 6, todos escuros, todos com o mesmo corte. Quando você quer começar? Perguntou ela. Amanhã de manhã, disse Diego. 8 horas. Meu escritório fica na rua Leopoldo Couto de Magalhães. Eu mando o endereço. Tudo bem. Pausa. Nenhum dos dois desligou imediatamente. Beatriz, disse ele por fim. Não, disse ela. Não agora. Amanhã a gente fala do que precisa falar. Hoje não. Ele respeitou isso. Desligou sem mais nada. O escritório de Diego Cavalcante ficava no 12º andar de um prédio, sem exuberância na Vila Olímpia. O tipo de endereço que não precisava ser impressionante, porque a reputação do ocupante já chegava antes dele. A recepcionista, uma mulher de uns 50 anos chamada Dona Sônia, recebeu Beatriz com um café passado na hora e sem nenhuma pergunta desnecessária, o que Beatriz considerou um dos maiores atos de gentileza que havia recebido em semanas. Diego já estava na sala quando ela entrou. Os documentos estavam espalhados sobre uma mesa de trabalho comprida. Ele havia se preparado para trabalhar. Não para impressionar. Ela se sentou. Ele se sentou. Começaram. Nas 3 horas seguintes, Diego apresentou o que havia reunido. Extratos, escrituras, registros de transferência, correspondências formais entre advogados que Beatriz nunca havia visto. Ele explicava cada documento com precisão e sem paternalismo, o que ela apreciou mais do que estava disposta a admitir em voz alta. Não havia condescendência na voz dele, nenhum você vai entender logo ou é um pouco técnico, mas apenas a informação direta,
organizada, com espaço para que ela fizesse perguntas. E ela fazia perguntas. Boas perguntas. Percebeu ela, porque Diego às vezes parava por um segundo antes de responder, não de surpresa, mas de uma qualidade de atenção diferente, como quem recalibra o nível da conversa para cima. O quadro que se formava era o seguinte: a participação societária do pai, devidamente protegida pela cláusula de incomunicabilidade, havia sido registrada como bem comum do casal em 2 documentos subsequentes, ambos assinados, segundo o registro, por Beatriz e por Rodrigo. O problema era que Beatriz não se lembrava de ter assinado nenhum dos 2. Não me lembro, disse ela, olhando para as cópias. Mas isso não significa que não assinei. Rodrigo me pedia para assinar muita coisa. Contratos de prestadora de serviço, documentos do condomínio, eu não lia sempre. Eu sei, disse Diego, sem julgamento. Por isso mandei as assinaturas para a perícia grafotécnica. Ele deslizou uma folha na direção dela. Resultado preliminar chegou ontem. Beatriz leu. Releu. Eles dizem que a assinatura no segundo documento apresenta divergências em relação ao padrão gráfico da signatária. Em linguagem direta, disse Diego, a assinatura pode não ser sua. O silêncio que se seguiu foi do tipo que ocupa espaço físico. Se não for minha, disse ela, devagar, então é uma falsificação. Isso é o que a perícia vai determinar com precisão. O laudo definitivo leva mais alguns dias. Mas o laudo preliminar é suficiente para eu levantar a questão formalmente na próxima audiência e pedir a suspensão do acordo até conclusão da análise. Beatriz colocou a folha sobre a mesa com cuidado, como se o papel pudesse quebrar. 4 anos. Ela havia passado 4 anos assinando o que Rodrigo colocava na frente dela, porque havia aprendido, lentamente e sem perceber que estava aprendendo, que perguntar criava atrito e atrito criava a versão do marido que ela preferia evitar. Havia aprendido a ser uma assinante eficiente, e aparentemente alguém havia tirado proveito disso de uma maneira que ia além do casamento. Existe alguma outra coisa que eu não sei ainda? Perguntou ela direto. Diego abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Existem algumas linhas de investigação que ainda estou desenvolvendo. Quando tiver conclusões mais sólidas, Diego. Ela usou o nome no mesmo tom da noite anterior, firme, sem agressividade, apenas nomeando o que estava acontecendo. Você está fazendo isso de novo. Ele ficou quieto. Você está decidindo o que eu preciso saber e quando preciso saber. Eu reconheço isso. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Eu não vou mais funcionar assim, com ninguém. Então, se você tem algo que seja relevante para o meu caso, eu quero saber agora, mesmo que seja preliminar, mesmo que seja inconclusivo. Prefiro saber de uma incerteza do que ser surpreendida por uma certeza depois. Diego olhou para ela por um momento com aquela atenção que ficava entre carinho e cálculo, e depois fez algo que ela não esperava. Assentiu sem argumentar. Há indícios de que o problema não está limitado à participação societária, disse ele. Existem movimentações nos registros do cartório que sugerem que outros ativos do seu pai podem ter sido transferidos durante o período do inventário, usando documentos que merecem ser revisados. Ainda estou levantando, mas a dimensão pode ser maior do que o acordo de divórcio. Beatriz processou isso. Maior quanto? Ainda não sei, mas você suspeita. Sim. Há quanto tempo você suspeita? A pausa desta vez foi diferente das anteriores. Mais curta, mas mais densa. Desde antes de você casar com ele, disse Diego. A resposta pousou entre eles com o peso de tudo que ela implicava. Beatriz não disse nada por alguns segundos. Então fechou a pasta de documentos que tinha diante dela, devagar, e perguntou, tem mais café? Diego se levantou sem dizer nada, foi até a credenza no canto da sala, encheu a xícara dela. A cena foi doméstica de uma forma que doía levemente, a memória muscular de outro tempo funcionando nos dois, sem que nenhum dos dois autorizasse. Ele voltou, colocou a xícara na frente dela, sentou. Vou precisar ir à casa do meu pai, disse Beatriz, ou ao que sobrou dela. O inventário ainda não fechou completamente. Minha mãe mora lá, mas ela viaja até sexta-feira. Você está procurando o quê, especificamente? Não sei ainda. Mas meu pai era meticuloso. Ele guardava coisas. Ela pegou a xícara. Se existe um documento original, ele está lá em algum lugar. Diego assentiu. Eu posso ir com você. Não precisa. Eu sei que não precisa. Uma pausa.
mas pode ser útil saber o que procurar. Ela considerou. A lógica era válida, e ela reconhecia isso separado do resto, separado de tudo que ficava na camada abaixo da lógica. Quinta-feira, disse ela, de manhã. Quinta-feira de manhã. Rodrigo ligou às 4 da tarde do mesmo dia. Beatriz estava no carro, no trânsito da Marginal, quando o nome dele apareceu na tela do painel. Ela olhou por 2 segundos, depois atendeu no viva voz porque desviar era pior. Eu ouvi que você foi ao escritório do Cavalcante essa manhã, disse Rodrigo, com a voz de quem menciona o tempo. Fui, disse ela, Beatriz. A mudança de tom era sutil, a passagem da suavidade perigosa para a suavidade mais perigosa ainda, a que vinha com peso. Eu entendo que você esteja com raiva. Eu entenderia, mas o Diego Cavalcante não é a pessoa que você pensa que é. Ele tem interesses próprios aqui, e esses interesses não têm nada a ver com te proteger. Que interesses? Perguntou ela. Isso é o que você precisa perguntar a ele. Pergunte a ele por que ele desapareceu 3 anos atrás. Pergunte de onde vem o dinheiro do escritório dele. Rodrigo. Ela mudou de faixa com calma. Se você tem alguma coisa concreta para me dizer, diga. Se não tem, eu estou no trânsito. Um silêncio curto. Sua tia Conceição ligou para mim hoje. O estômago de Beatriz se contraiu. Tia Conceição, 62 anos, irmã mais velha do pai, a mulher que havia sido a pessoa mais próxima de Fernando Fontes nos últimos anos de vida dele. O que você disse a ela? Nada que não fosse verdade. Que o processo tá ficando feio, que vai expor detalhes do inventário que talvez ela preferisse que ficassem em família. Pausa calculada. Seria muito mais simples para todo mundo se a gente chegasse a um acordo antes da próxima audiência. Beatriz ficou olhando para a traseira do caminhão à frente dela. Não assino nada antes da perícia grafotécnica concluir, disse ela. Você pode repassar isso para quem precisar repassar. Ela desligou antes que ele respondesse. As mãos estavam firmes no volante. Isso a surpreendeu um pouco. Alguns meses atrás, essa ligação teria feito as mãos tremerem. Ela não sabia exatamente o que havia mudado entre ontem e hoje, mas alguma coisa havia. Talvez fosse o laudo preliminar da perícia grafotécnica. Talvez fosse a letra do pai no envelope. Talvez fosse outra coisa, algo que ela não estava disposta a nomear ainda. Na quinta-feira cedo, a casa do pai em Pinheiros tinha o cheiro de todas as casas fechadas há tempo, aquela mistura de papel velho, madeira e a ausência de movimento que se acumula em camadas quando ninguém habita de verdade um espaço. A mãe de Beatriz havia deixado tudo organizado antes de viajar, as cortinas parcialmente abertas, as plantas regadas, um bilhete na cozinha sobre o café que havia no armário. Diego esperou no corredor enquanto ela percorria os cômodos primeiro, sozinha, readequando-se ao espaço. Ele entendeu isso sem que ela precisasse explicar, o que era, novamente, a qualidade de atenção que ela havia esquecido que ele tinha. O escritório do pai ficava nos fundos da casa, uma sala com cheiro de tabaco velho, mesmo que Fernando Fontes não fumasse há 20 anos, apenas porque ali havia tabaco quando era jovem e o olfato guarda mais do que a memória. Prateleiras do chão ao teto, livros misturados com pastas, com caixas de arquivo, com uma organização que era caótica para quem não conhecia e absolutamente lógica para quem conhecia. Beatriz conhecia. Diego entrou quando ela chamou, ficou na soleira por um momento, olhando para as prateleiras com a expressão de quem lê uma paisagem. Tem ano nas lombadas das pastas? Perguntou ele. Tem. O sistema dele era por assunto primeiro, depois ano dentro de cada assunto. Ela já estava percorrendo a estante com os dedos. O que você está procurando, especificamente? Qualquer pasta rotulada como societário, patrimônio, ou com o nome da empresa da família. Eles trabalharam em silêncio por um tempo, os dois percorrendo prateleiras diferentes, retirando pastas, verificando, recolocando. Diego era sistemático da mesma forma que ela, e havia qualquer coisa tanto estranha quanto familiar em dividir um espaço assim com ele, na mesma frequência de trabalho, sem precisar calibrar o ritmo um do outro. Foi ela que encontrou. No segundo compartimento da terceira prateleira, atrás de uma pasta rotulada como Correspondência Jurídica 2020, havia outra pasta mais fina, sem rótulo na lombada. Dentro, um único documento de 10 páginas, com o carimbo do cartório, com assinaturas que Beatriz reconheceu imediatamente como as originais,
porque a caligrafia do pai estava ali intacta, sem as divergências que a perícia havia apontado na cópia que Rodrigo havia apresentado. Ela ficou olhando para o documento por um momento sem falar. Diego se aproximou, parou ao lado dela, leu por cima do ombro dela sem encostar. A presença dele era perceptível mesmo sem contato, a temperatura diferente do espaço entre dois corpos próximos. Esse é o original, disse ela. É, confirmou Diego. Com esse documento, a assinatura que o Rodrigo apresentou é definitivamente falsa. Com esse documento e o laudo definitivo da perícia, sim, Beatriz virou a pasta nas mãos. Então viu, colado na contracapa interna, um envelope menor que o do pai a ela, sem nome, fechado. Ela o desprendeu com cuidado, abriu. Era uma nota de 3 linhas com a letra do pai. Diego, eu sabia que você encontraria. Agora você sabe o que fazer. Cuide dela. Ela leu as 3 linhas em silêncio. Então passou a nota para Diego sem comentário. Ele leu, dobrou, devolveu. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. A sala do pai tinha o silêncio específico de lugares que guardam coisas, e Beatriz pensou que havia algo levemente impossível na situação, 2 adultos que haviam sido o mundo um do outro, e depois haviam desaparecido da vida um do outro, de pé num escritório que cheirava a tabaco de 20 anos atrás, segurando um documento que mudava tudo, sem conseguir tocar no resto. Você tem que me dizer uma coisa, disse ela, por fim. Não era uma pergunta. Por que você foi embora 3 anos atrás? Diego não respondeu imediatamente. Não agora, perguntou ele. E havia na voz dele algo que não era esquiva. Era uma solicitação real. Beatriz pensou, olhou para o documento na mão, para a nota do pai, para a prateleira de pastas que Fernando Fontes havia organizado durante décadas, acreditando que ordem protegia as pessoas que ele amava. Não agora, concordou ela, mas logo. Diego assentiu. Logo. Ela colocou o documento original dentro da bolsa com o envelope da carta e os dois saíram do escritório do pai, fecharam a porta, percorreram o corredor em direção à entrada. Na soleira da casa, o sol de Pinheiros às 10 da manhã era diferente do escritório às 18 graus. Era barulhento e cheio de calor e cheiro de padaria do quarteirão seguinte. Beatriz fechou a porta da casa do pai com a chave que ainda tinha no chaveiro, que Rodrigo nunca havia pedido porque nunca havia se interessado pelo que havia dentro daquela casa. E foi só agora, fechando essa porta específica, que ela percebeu que havia na pasta sem rótulo mais do que o documento original. Havia uma segunda folha que ela havia deslizado para dentro da bolsa junto com o restante sem perceber. Ela a retirou ali mesmo, na calçada. Era um extrato, com o nome de uma empresa que ela não reconhecia, com movimentações que somavam um valor que ela levou um momento para processar e com uma assinatura autorizada que usava o nome de Rodrigo Mendonça e uma segunda assinatura que usava o nome dela, com a mesma letra que a perícia já havia apontado como divergente. O sol batia forte na calçada de Pinheiros. Diego estava ao lado dela, lendo o mesmo extrato por cima do ombro, e desta vez sim havia contato, o ombro dele levemente encostado no dela. Nenhum dos dois se afastou. Isso é maior do que o divórcio, disse ela. Eu sei, disse Diego. Eu sei desde antes. E ali estava outra vez, a resposta que era verdadeira e incompleta, que confirmava e ao mesmo tempo suspendia, que a protegia de uma coisa enquanto guardava a outra. Ela guardou o extrato na bolsa, junto com o documento original, junto com a carta e a nota do pai. Havia perguntas que precisavam de respostas antes da próxima audiência. E havia uma pergunta que precisava de resposta antes de qualquer outra coisa, a que ela havia feito na casa do pai e que Diego havia pedido para adiar. Logo, ele havia dito, ela ia cobrar isso. A conversa aconteceu na noite seguinte, no escritório de Diego, depois que Dona Sônia havia ido embora e os andares abaixo estavam quietos. Beatriz havia pedido isso, o horário, o lugar, a ausência de outras pessoas. Havia pedido também que ele não preparasse nada, nenhum documento, nenhuma pasta organizada sobre a mesa de trabalho. Só os dois e a pergunta que havia ficado suspensa desde Pinheiros. Diego havia concordado com tudo isso. Ela chegou às 7 da noite, com 2 copos de café comprados na padaria da esquina, porque levar café era o gesto mais neutro que ela conhecia. Nem hostilidade, nem concessão, apenas 2 pessoas que precisavam estar acordadas para uma conversa difícil.
Ele aceitou o copo. Eles sentaram um de frente para o outro na mesa de trabalho, sem documentos entre eles pela primeira vez, desde que ele havia entrado naquela sala de reuniões do escritório Lemos e Associados com a pasta preta embaixo do braço. Quando você foi embora, disse ela, sem preâmbulo, você me disse que era a pressão do escritório, que o sócio mais velho queria que você assumisse um cargo em Brasília e que era uma oportunidade que não podia recusar, que ia demorar 2, 3 meses no máximo. Ela segurou o copo com as 2 mãos. Não voltou. Não voltei, confirmou Diego, e não foi por causa do escritório. Ele ficou olhando para o copo por um momento. Então olhou para ela diretamente, com a qualidade de atenção que desta vez não era calculada. Era o oposto disso. Era alguém que havia parado de calcular. Não foi por causa do escritório. Então por quê? Diego colocou o copo sobre a mesa. Passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela reconhecia como o único sinal externo de que ele estava genuinamente desconfortável, o único lugar onde o controle escorregava levemente. 3 anos e meio atrás, meu pai recebeu uma visita. Um intermediário, ele disse na época, não deu nome. O intermediário chegou com uma proposta. Se eu encerrasse o relacionamento com você e me afastasse da família Fontes, uma dívida antiga do escritório do meu pai seria quitada e algumas portas em Brasília se abririam. Pausa. A dívida era real. O escritório do meu pai estava em dificuldade desde 2018. Eu sabia disso. Beatriz ficou quieta. Meu pai me contou depois que o intermediário havia aceitado tudo antes de me consultar, continuou Diego, com a voz estável, a estabilidade de quem havia ensaiado esse relato em silêncio várias vezes e estava agora deixando sair pela primeira vez. Eu fiquei furioso, mas a dívida havia sido quitada antes que eu soubesse. Desfazer isso teria destruído meu pai. Ele olhou para ela. Eu não tinha como desfazer. Você poderia ter me contado, disse Beatriz. Poderia, mas não contou. Não contei. Ele não tentou explicar além disso. Não buscou atenuantes. A admissão ficou ali limpa, sem embrulho. Beatriz soltou o ar devagar. Havia imaginado versões dessa resposta nos últimos dias, desde que as peças começaram a se encaixar. E ainda assim, ouvir em voz alta tinha um peso diferente de imaginar. Era a diferença entre saber intelectualmente que algo havia acontecido e ter alguém na sua frente confirmando que havia escolhido não te proteger da única maneira que teria importado. Você sabe quem mandou o intermediário? Disse ela. Não era pergunta. Suspeito desde o começo. Confirmei quando seu pai me procurou. Rodrigo. Sim. Beatriz pousou o copo sobre a mesa, ao lado do dele. Ficou olhando para os 2 copos por um momento, brancos, descartáveis, com o logo da padaria, absolutamente sem importância e completamente reais. Então ele me afastou de você antes de me aproximar. Essa é a conclusão que faz mais sentido com o que sei. Por quê? Ela olhou para Diego. Por que eu, especificamente? O que eu tinha que ele queria tanto assim? A participação societária. Mas não só ela. Diego cruzou os braços. Seu pai estava em processo de renovar o conselho da empresa familiar. Havia uma cláusula no estatuto que dava ao cônjuge de um herdeiro direto o direito a uma cadeira consultiva durante o mandato. Rodrigo queria essa cadeira porque ela dava acesso aos registros financeiros completos da empresa, não só a parte que cabia a você. Beatriz ficou quieta por um momento mais longo desta vez. Ele me usou como passe de entrada. Sim, e meu pai sabia disso. Seu pai chegou a essa conclusão aproximadamente 18 meses depois do casamento. Foi quando me procurou. Diego descruzou os braços, colocou as mãos abertas sobre a mesa. Ele disse que havia tentado falar com você e que a dinâmica entre vocês dois tornava isso difícil, que você não estava em condições de ouvir as palavras dele. Beatriz reconheceu isso. Reconheceu sem querer, com a nitidez específica das coisas que a gente sabe que são verdadeiras porque dói de um jeito diferente. Havia uma fase do casamento, talvez entre o 2º e o 3º ano, em que qualquer crítica ao Rodrigo vinda de fora havia se transformado em algo que ela interpretava automaticamente como ataque a ela, como se defender a escolha fosse defender a própria coerência. Era um mecanismo que ela havia entendido só depois, quando havia saído de dentro dele. O que meu pai pediu para você fazer? Perguntou ela. Documentar, reunir, esperar o momento certo. Diego a olhou. Ele disse que quando você estivesse pronta, você ia buscar ajuda,
e que ele queria que a ajuda estivesse disponível quando isso acontecesse. O escritório estava quieto. Lá fora, a Vila Olímpia de noite tinha o barulho contínuo do trânsito, que nunca para de verdade, a camada de som de fundo que São Paulo usa como trilha para tudo. Dentro, o ar-condicionado fazia o mesmo ruído suave de sempre. Beatriz se levantou. Caminhou até a janela, ficou de costas para Diego, olhando para as luzes lá embaixo. Havia raiva, ela reconhecia isso com clareza. Não a raiva quente e imediata que explode, mas a raiva longa e pesada que se instala quando a gente percebe que foi o último a saber de algo que dizia respeito à própria vida. Havia também outra coisa, menor mas presente, que ela não estava pronta para nomear ainda. Você tem em mãos basta para construir o caso, disse ela, ainda de costas. Tenho o suficiente para a próxima audiência. Com o documento original de Pinheiros e o laudo definitivo da perícia, temos base para contestar o acordo inteiro e pedir a suspensão cautelar. Uma pausa. Mas o prazo ficou mais curto. O Dr. Lemos protocolou hoje um pedido de antecipação da audiência. Temos agora 12 dias, não 19. Beatriz virou. Por que tão rápido? Porque Rodrigo sabe que quanto mais tempo, mais chance de documentação surgir. Ele está correndo. Correndo de quê? Diego hesitou. O mesmo hesitar de sempre, a fração de segundo em que ele decidia o quanto dizer. Desta vez, porém, ele parou no meio do gesto, como se lembrasse de algo, e continuou sem reduzir. Existe uma auditoria interna programada pela empresa familiar da mãe dele para o fim do mês. Se certas movimentações nos registros cartoriais forem cruzadas com os lançamentos contábeis dela, o problema deixa de ser cível e passa a ser outra coisa. Criminal, disse ela. Possivelmente, Beatriz voltou para a cadeira. Sentou. Ficou olhando para Diego por um tempo sem falar, com a mesma atenção com que ele costumava olhar para ela, inventariando. Você está me dizendo que ele pode ter cometido crime. Estou dizendo que existe essa possibilidade e que ele claramente sabe disso, o que explica a pressa. E você sabia disso também. Antes de me contar, Diego não desviou. Eu estava esperando confirmação antes de Diego. Ela usou o nome no tom que havia estabelecido como o tom de não negociar com essa coisa específica. Nós combinamos. Nada de filtrar. Você tem razão. Ele disse isso sem luta. Eu estava esperando a confirmação porque queria chegar até você com certeza e não com suspeita. E isso é um hábito meu que eu reconheço, que prejudica as pessoas que dependem da informação. Uma pausa menor. Prejudicou você antes. Não quero que prejudique agora. A admissão era real. Ela reconhecia admissões reais das performáticas pela textura, pela ausência de ornamento. Essa era real. 12 dias, disse ela. O que precisamos fazer? Eles trabalharam até meia-noite. Diego explicou a estratégia para a audiência. Beatriz fez perguntas que refinavam o argumento. E em alguns momentos ela propunha uma abordagem que ele considerava por alguns segundos e depois incorporava, o que ela notou e não comentou, mas notou. A conversa tinha uma qualidade diferente das sessões anteriores, menos a dinâmica de advogado e cliente, mais duas pessoas trabalhando o mesmo problema de ângulos complementares. Às 11h40, ela lembrou de algo, o extrato que encontrei em Pinheiros, com o nome da empresa que eu não reconheci. Diego abriu a pasta que havia ficado do lado durante toda a noite, retirou uma folha. Fiz uma pesquisa de CNPJ. A empresa foi constituída 7 meses antes do seu casamento. Um dos sócios é um nome laranja, sem histórico empresarial relevante. O outro sócio cotista, com 80% de participação, é registrado com uma grafia levemente diferente do nome de Rodrigo, mas os dados de CPF batem. Beatriz olhou para a folha. 7 meses antes do casamento. 7 meses antes do casamento. Ela fez o cálculo. A empresa havia existido antes dela. O plano havia existido antes dela. Ela havia entrado numa história que já estava em andamento e havia achado que era o começo. Tem mais alguma coisa nessa pasta que você ainda não me mostrou? Perguntou ela, olhando diretamente para ele. Diego ficou quieto por um segundo. Depois abriu a pasta por completo e a virou na direção dela, deixando o conteúdo integralmente visível. Pode folhear. Ela folheou. Eram mais extratos, mais registros de cartório, correspondências, alguns já conhecidos, alguns novos. No fim da pasta,
Havia um único documento separado dos outros por um clipe diferente, vermelho. Ela o puxou. Era uma captura de uma transferência bancária. Data de 3 anos e 4 meses atrás. Valor significativo, transferido de uma conta com o nome da empresa Laranja para uma conta com o nome do escritório de advocacia do pai de Diego. Beatriz leu a data de novo. 3 anos e 4 meses atrás. 2 meses antes de Diego ir embora. Ela colocou o documento sobre a mesa sem falar. O escritório ficou mais quieto do que já estava, que era consideravelmente quieto. Você sabia que esse estava aí, disse ela. Sabia. E você ia me mostrar quando? Hoje. Agora. Ele não havia desviado o olhar. Era o que estava esperando o momento certo para mostrar e reconheço que o momento certo de mostrar era mais cedo. Beatriz ficou olhando para o documento. A transferência era a prova de que a dívida do escritório do pai de Diego havia sido quitada com dinheiro que saíra de uma empresa ligada a Rodrigo. Não era só o contexto do que Diego havia contado. Era a prova documental de que ele havia sido comprado, de que a saída dele havia sido uma transação. Você ia usar isso no processo? Perguntou ela, com a voz completamente plana. Sim, é parte da cadeia de evidências. Mas ao usá-lo você vai precisar explicar ao juiz de onde veio esse documento e por que você o tinha. Sim, e aí vai sair que você guardou isso por 3 anos. Vai sair, concordou Diego. Eu estou ciente das implicações. Beatriz se levantou de novo. Desta vez não foi até a janela, ficou parada ao lado da cadeira, de pé, com os braços cruzados. Havia uma pergunta que estava formando há alguns minutos e que ela precisava fazer porque, caso contrário, ficaria alojada em algum lugar que ela não conseguiria alcançar depois. Você está aqui porque quer me ajudar ou porque quer consertar alguma coisa que fez? Diego a olhou. A pergunta ficou no ar entre eles com a honestidade crua de perguntas que só são feitas quando a pessoa está disposta a ouvir qualquer resposta. As 2 coisas, disse ele. Não vou mentir e dizer que é só uma. Ela ficou olhando para ele. Pelo menos isso, Beatriz. Ele se levantou também, ficou do lado da mesa, sem se aproximar, respeitando o espaço que ela havia estabelecido ao ficar de pé. O que eu fiz 3 anos atrás foi errado. Eu tive razões, e as razões eram reais, mas a escolha foi errada, e eu sei disso desde o dia em que fiz. Não precisei de 3 anos para perceber. Precisei de 3 anos para ter condição de chegar até você com algo concreto em vez de só um pedido de desculpa. Ela não disse nada por um momento. O pedido de desculpa, disse ela por fim, você pode fazer agora. Diego ficou quieto por alguns segundos. Então disse, sem ornamento, sem preparação retórica, me desculpe, pelo que fiz 3 anos atrás e pelo tempo que levei. A sala continuou quieta. O trânsito lá fora continuava o seu barulho de fundo. O ar-condicionado continuava o mesmo ruído suave. Beatriz descruzou os braços. Pegou o copo de café que havia esfriado há bastante tempo e bebeu o que restava, que estava frio e um pouco amargo, como o café descartável de padaria sempre fica depois de 1 hora. Eu não sei o que fazer com isso agora, disse ela, com honestidade equivalente. Com o que você disse. Não agora, Isai, mas eu preciso que você continue no caso. Eu continuo. E eu preciso que você não filtre mais nada. Não filtro. Ela pegou a bolsa. Parou na soleira da sala. 12 dias, disse ela. 12 dias, confirmou ele. Ela saiu. No corredor, esperando o elevador, ela encostou a cabeça levemente na parede fria e ficou assim por alguns segundos, os olhos fechados, respirando o ar de um escritório vazio. Havia muita coisa para processar e pouco tempo para processar, e ela havia aprendido, nos últimos meses, que às vezes o corpo pede apenas 30 segundos de parede fria antes de voltar a se mover. O elevador chegou. Ela entrou. Havia 12 dias para uma audiência que poderia mudar tudo. Um documento original dentro da bolsa, um extrato com uma transferência de 3 anos atrás que era ao mesmo tempo a prova do crime de Rodrigo e a prova da falha de Diego, e uma pergunta que ela havia feito e cuja resposta ela ainda precisava decidir o que fazer. Você está aqui porque quer me ajudar ou porque quer consertar alguma coisa? As 2 coisas. O elevador desceu em silêncio. As portas se abriram para o saguão vazio do 12º andar de um prédio na Vila Olímpia e Beatriz Fontes atravessou o saguão, empurrou a porta de saída e entrou no calor da noite de São Paulo que nunca esfria de verdade, com 12 dias e um caso
e uma resposta que era honesta e insuficiente, e por isso mesmo, a única que ela poderia ter aceitado. O Fórum Central de São Paulo tinha um cheiro particular que Beatriz passou a conhecer bem nos 12 dias seguintes: papel, ar-condicionado antigo e atenção específica de pessoas que chegam com seus problemas mais graves e precisam transformar luz em linguagem que caiba num protocolo. Ela havia estado lá 3 vezes antes da audiência, acompanhando Diego em diligências, aprendendo a topografia do lugar, os corredores, os cartórios, os rostos dos funcionários que Diego cumprimentava pelo nome e que cumprimentavam de volta com a cordialidade reservada a quem se dá ao trabalho de aprender nomes. Na manhã da audiência, ela chegou 40 minutos antes. Diego já estava lá, na sala de espera do 2º andar, com a pasta preta e um copo de café que Dona Sônia havia trazido numa garrafinha térmica, porque Dona Sônia havia aprendido em anos de convivência que Diego Cavalcante, em dia de audiência, precisava de café passado na hora e não do que a máquina do fórum produzia. Beatriz se sentou ao lado dele. Ele abriu a pasta. Eles revisaram em silêncio pela última vez a ordem dos argumentos. A juíza Carmen Siqueira, disse Diego, em voz baixa, é metódica. Ela vai deixar o Dr. Lemos apresentar o argumento inteiro antes de interromper. Não interprete isso como concordância. Entendido. E se Rodrigo tentar falar diretamente com você antes de entrar, não responde nada além de cumprimento protocolar. Ele não vai tentar. Diego a olhou de lado. Por quê? Porque ele sabe que alguma coisa mudou. Ele tentou me ligar 4 vezes nos últimos 3 dias, e eu não atendi nenhuma. Ela alinhou as páginas que tinha na mão. Quando Rodrigo não consegue ler a situação, ele espera. É o padrão dele. Diego ficou quieto por um segundo, com a expressão de quem registra uma informação que confirma uma hipótese anterior. Você o conhece bem. Conheci, disse ela. A distinção de tempo verbal foi deliberada. A sala de audiência era menor do que Beatriz havia imaginado, com uma mesa comprida, cadeiras de plástico duro dos 2 lados e uma mesa elevada para a juíza no fundo. As janelas altas deixavam entrar uma luz branca de manhã que não aquecia nada, apenas iluminava. Rodrigo chegou com o Dr. Lemos e mais um assessor jovem que carregava uma 2ª pasta e não disse uma palavra durante toda a audiência. Rodrigo estava de terno azul marinho, sem gravata, cabelo perfeitamente penteado, a versão de si mesmo que ele usava quando precisava parecer razoável. Ele cumprimentou Beatriz com uma inclinação de cabeça. Ela devolveu o cumprimento. Diego e o Dr. Lemos trocaram um aceno profissional. A juíza Carmen Siqueira entrou exatamente no horário marcado, com uma pilha de pastas e a eficiência de quem já tinha mais 3 audiências depois dessa. Ela era uma mulher de uns 55 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, óculos de armação vermelha, que não combinavam com nada ao redor e combinavam perfeitamente com ela. Abriu o processo, leu a identificação em voz alta, confirmou as presenças. O Dr. Lemos apresentou o acordo primeiro, como esperado. Ele era bom. Beatriz reconhecia isso com a objetividade que havia desenvolvido nos últimos 12 dias de imersão em linguagem jurídica, fluente, organizado, sem excessos, construindo o argumento de que o acordo havia sido redigido dentro dos parâmetros legais e que a resistência da parte contrária era protelatória. Ele apresentou os documentos de transferência patrimonial, as declarações, o histórico. Levou 22 minutos. A juíza Siqueira não interrompeu uma vez. Depois foi a vez de Diego. Ele começou pelo laudo definitivo da perícia grafotécnica, que havia chegado 2 dias antes com a confirmação. A assinatura no 2º documento de transferência apresentava divergências incompatíveis com o padrão gráfico da signatária, Beatriz Fontes, com grau de certeza técnica de 93%. Diego depositou o laudo no cartório com uma precisão de movimento que Beatriz havia aprendido a reconhecer como o sinal de que ele estava completamente no controle da cena. O Dr. Lemos fez uma objeção. A juíza Siqueira a anotou e pediu que Diego continuasse. Diego apresentou o documento original de Pinheiros, com o carimbo do cartório original e as assinaturas autênticas, incluindo a cláusula de incomunicabilidade registrada por Fernando Fontes. Depositou. Continuou. Foi quando chegou a parte que Beatriz havia visto nos ensaios dos últimos dias, mas que era diferente ao vivo,
Diferente com Rodrigo sentado do outro lado da mesa e a juíza Siqueira com os óculos de armação vermelha pousados na ponta do nariz, lendo cada folha à medida que era depositada. Vossa Excelência, disse Diego, com a voz nivelada, para estabelecer a cadeia completa de como os documentos fraudulentos foram produzidos e utilizados, preciso apresentar uma evidência adicional cujas circunstâncias de obtenção requeiram esclarecimento prévio. A juíza Siqueira tirou os óculos. Pode esclarecer. Este documento, Diego retirou a captura da transferência bancária do clipe vermelho na pasta, a mesma que Beatriz havia visto no escritório. É um comprovante de transferência bancária realizada há 3 anos e 4 meses entre uma empresa de titularidade do senhor Rodrigo Mendonça e o escritório de advocacia do meu pai. Esta transferência quitou uma dívida real do escritório do meu pai, em troca de pressão para que eu encerrasse um relacionamento pessoal com a senhora Beatriz Fontes, então solteira. Ele pausou. Eu estava ciente dessa transação e guardei este documento por 3 anos sem apresentá-lo a nenhuma autoridade. Estou fazendo isso agora e estou ciente das implicações éticas e legais dessa demora, que assumo inteiramente. O silêncio na sala durou talvez 4 segundos. Eram 4 segundos longos. O Dr. Lemos se levantou. Vossa Excelência, essa revelação é absolutamente irregular, constitui confissão de omissão por parte do advogado da requerente e, Dr. Lemos, disse a juíza Siqueira, com a voz de quem não precisa levantar o tom para encerrar uma frase, o senhor vai ter oportunidade de responder. Neste momento estou ouvindo o Dr. Cavalcante. Lemos se sentou. A juíza olhou para Diego. Continue. A relevância desta transferência para o processo atual é a seguinte. Diego continuou. Com a mesma voz nivelada, ela demonstra que o planejamento para o acesso ao patrimônio familiar da requerente antecede o próprio casamento em pelo menos 2 anos, o que requalifica a natureza das transferências patrimoniais subsequentes de atos isolados para parte de uma estratégia continuada. Ele depositou o comprovante. Solicito que seja juntado aos autos e que seja aberta investigação sobre as demais movimentações identificadas neste processo que extrapolam o escopo do divórcio e podem configurar ilícito de outra natureza. Beatriz olhou para Rodrigo. Era o momento que ela havia imaginado várias vezes nos últimos dias, o momento em que a outra peça cairia, e ela havia tentado preparar para qualquer reação, frieza, raiva, aversão razoável, aversão ameaçadora. O que ela não havia preparado era para o que viu. Rodrigo Mendonça estava olhando para o comprovante depositado sobre a mesa da juíza com uma expressão que ela nunca havia visto nele, algo abaixo da superfície de controle que ele sempre mantinha, algo que se parecia muito com o rosto de alguém que reconhece o momento exato em que o jogo acabou. Ele recobrou a expressão em menos de 2 segundos, mas ela havia visto. A juíza Siqueira colocou os óculos de volta. Vou suspender esta audiência para a análise dos novos documentos e consulta ao Ministério Público sobre a possível configuração de ilícito penal. Nova data será notificada em 48 horas. Ela bateu o martelo com uma objetividade que soou definitiva. Processo suspenso. O corredor fora da sala de audiência tinha o mesmo cheiro de papel e ar-condicionado. Beatriz ficou do lado de fora enquanto Diego e o escrivão finalizavam o protocolo dos documentos, encostada na parede de azulejos brancos com a bolsa no ombro e os pés firmes no chão de granito. Ela estava inteira. Isso a surpreendeu um pouco. Havia esperado sentir alguma coisa maior, uma descarga, um alívio imediato. O que havia era diferente. Uma quietude específica, o tipo que vem depois que uma coisa muito pesada é colocada no chão, mas os músculos ainda guardam a memória do peso. Rodrigo saiu da sala com o Dr. Lemos e o assessor jovem. O Dr. Lemos falava em voz baixa enquanto caminhavam, e Rodrigo ouvia com a expressão reconstruída, o rosto de pedra recalibrado, a versão que ele apresentava ao mundo. Quando passou por Beatriz no corredor, ele parou. O Dr. Lemos continuou andando alguns passos antes de perceber e parar também. Rodrigo ficou de frente para ela no corredor, com a distância de 2 metros entre eles, e por um momento nenhum dos dois disse nada. Havia 4 anos de casamento naquele silêncio, e antes dele havia a versão dele de como tudo havia acontecido, e havia a versão dela, e havia a versão real que estava agora depositada em cartório, em forma de documentos e laudos,
e uma transferência bancária de 3 anos e 4 meses atrás. Você não vai gostar de como isso termina, disse Rodrigo, com a suavidade perigosa de sempre, mas havia nela agora uma rachadura pequena, audível só de perto. Nenhum dos dois vai. Já não estou gostando de como começou, disse Beatriz. Pelo menos agora eu sei o que estou vendo. Ele a olhou por mais um segundo, depois virou e foi embora pelo corredor, com o Dr. Lemos ao lado e o assessor 2 passos atrás. E Beatriz ficou parada na parede de azulejos brancos, olhando as costas dele até virarem no corredor e desaparecerem. Diego saiu da sala de audiência nesse momento, com a pasta debaixo do braço e a expressão de quem terminou um trabalho que havia levado tempo demais para poder fazer. Ele a viu encostada na parede e parou ao lado dela, não muito perto, não muito longe. Processo suspenso, disse ele. Ouvi. O Ministério Público vai abrir uma consulta. Com o que depositamos hoje, é provável que, Diego, ela não estava olhando para ele. Estava olhando para o corredor vazio onde Rodrigo havia desaparecido. Eu preciso de um momento. Claro. Ele ficou quieto ao lado dela. Não foi embora. Não preencheu o silêncio com nada. Ficou ali como se ficar ali fosse natural, o que de alguma forma era. E Beatriz ficou olhando para o corredor vazio por mais alguns segundos enquanto o fórum continuava ao redor deles, funcionários passando, outra porta de sala de audiência abrindo e fechando, alguém falando em voz alta lá no fundo. Então ela disse, sem virar para ele, você sabia que ao apresentar o comprovante ia expor você mesmo? Sabia. E fez mesmo assim. Fiz. Porque agora? Você poderia ter construído o caso sem ele. Diego ficou quieto por um momento. Poderia ter construído um caso sem ele, mas não o caso completo. E você merecia o caso completo. Beatriz virou a cabeça e o olhou. A luz branca do corredor do fórum era impiedosa com todo mundo, sem sombra, sem temperatura, apenas o que estava lá. E o que estava lá era Diego Cavalcante de terno azul marinho, com uma pasta preta debaixo do braço e os fios brancos nas têmporas, e a expressão de alguém que havia colocado a última carta sobre a mesa e estava esperando ver o que acontecia. Eu ouvi o que você disse lá dentro, disse ela, para a juíza. Oi, Zay. Você disse que sabia da transação e não apresentou por 3 anos e que assumia as implicações. Disse. Quais são as implicações, especificamente? O Conselho da OAB pode abrir processo disciplinar. É possível suspensão temporária. Meu pai vai precisar responder também, no âmbito do escritório dele. Ele disse isso com a mesma voz com que havia dito tudo no processo, estável, sem escamotear. São consequências que eu estava ciente antes de entrar nessa sala hoje. Beatriz ficou olhando para ele por um momento mais longo do que havia pretendido. Você fez isso sabendo disso tudo. Fiz. Ela virou de volta para o corredor vazio. Havia uma pergunta enorme esperando ser feita e ela não estava pronta para fazer, lá no corredor branco de um fórum com o cheiro de papel e ar-condicionado antigo e o barulho de fundo de outras pessoas e seus outros problemas. Eu preciso ir, disse ela. Tudo bem. Ela começou a caminhar pelo corredor. Deu uns 8 passos e parou. Não porque havia esquecido alguma coisa, porque havia uma coisa que precisava ser dita agora, antes de qualquer outra coisa, antes de ela ter tempo de calcular se devia ou não dizer. Ela virou. Diego estava no mesmo lugar, parado, sem ter se movido. Obrigada, disse ela. Não era uma palavra pequena da maneira que ela disse. Diego ficou quieto, sem transformar a palavra em outra coisa, sem minimizar ou ampliar, apenas recebeu. Amanhã, disse ela. A gente fala amanhã. Ela virou e foi pelo corredor de azulejos brancos em direção à saída, com a bolsa no ombro e o processo suspenso e um comprovante de transferência bancária que havia custado 3 anos e uma confissão pública para ser depositado sobre uma mesa de cartório. Lá fora, a São Paulo das 10 da manhã era barulhenta e quente e completamente indiferente ao que havia acontecido dentro do fórum, como São Paulo sempre é, e Beatriz atravessou a calçada até o carro com os passos firmes de sempre. Só dentro do carro, com a porta fechada e o barulho da cidade amortecido pelo vidro, ela ficou parada por 1 minuto antes de ligar o motor. A audiência havia terminado com o processo suspenso e Rodrigo ameaçando no corredor e Diego de pé na parede de azulejos brancos, com as consequências assumidas e a pasta debaixo do braço. E havia ainda uma conta aberta,
um risco concreto que a suspensão não havia resolvido. A auditoria da empresa da família de Rodrigo continuava programada e ele havia dito: "Você não vai gostar de como isso termina", com a voz de quem ainda tem uma carta na mão. Ela ligou o motor. Tinha até amanhã para descobrir qual carta era essa. A ligação de tia Conceição chegou às 7 da manhã seguinte, antes do café, antes de qualquer coisa. Beatriz atendeu ainda de pé na cozinha do apartamento dos Jardins, que continuava sendo o apartamento dos Jardins por enquanto, com o processo suspenso e o acordo anulado e a situação patrimonial num estado que os advogados chamavam de pendente e que ela chamava, mentalmente, de nem de um lado nem do outro. A voz da tia tinha a qualidade específica de vozes que não dormiram bem, levemente rouca, levemente acelerada. "O Rodrigo me ligou ontem à noite", disse tia Conceição, depois das 11. "Eu sei que ele tem feito isso com pessoas próximas a mim", disse Beatriz. "O que ele disse?" "Disse que tem documentos que comprometem seu pai." Uma pausa. "Documentos sobre como Fernando administrou a empresa nos últimos anos antes de morrer. Disse que se o processo continuar, ele vai apresentar isso." Beatriz ficou quieta por um momento, com a xícara de café ainda por fazer na bancada à sua frente. Havia aprendido nos últimos dias a não reagir imediatamente a informações novas, a deixar assentar antes de responder. Era um hábito que havia desenvolvido no escritório de Diego, observando como ele processava dados antes de falar. "Tia Conceição", disse ela com cuidado, "o senhor papai administrou a empresa com rigor durante 40 anos. Se existissem irregularidades reais, a auditoria que está chegando teria encontrado antes de Rodrigo." "Beatriz, eu não estou dizendo que acredito nele. Estou te dizendo o que ele disse." "Eu sei. E eu agradeço você ter me ligado." Ela apoiou a mão livre na bancada. "Não assina nada que ele eventualmente mande. Não responde e-mail. Qualquer coisa que chegue de advogado, você me manda antes de fazer qualquer coisa." "Está bem." A voz da tia saiu com o alívio de quem precisava ouvir alguém assumir o peso. "Você está bem?" "Estou", disse Beatriz. Desta vez, não era inteiramente mentira. Ela desligou e ficou olhando para a xícara vazia por alguns segundos. Rodrigo ainda tinha uma carta. Ele havia avisado no corredor do fórum e havia confirmado ligando para a tia às 11 da noite, que era a hora em que ele operava quando estava encurralado, na borda do desespero, mas ainda calculando. Ela pegou o celular e mandou mensagem para Diego. "Rodrigo ligou para minha tia ontem à noite. Precisamos conversar antes que ele se mova. Posso estar aí em 1 hora." A resposta chegou em menos de 2 minutos. "Estou aqui. Pode vir." Diego a esperava no corredor do escritório quando ela saiu do elevador, não na sala, no corredor, o que significava que tinha algo a dizer antes de ela entrar. Dona Sônia não estava ainda. Era cedo demais. "Aconteceu alguma coisa", disse Beatriz, lendo a posição dele, os ombros levemente mais tensos que o habitual. "Aconteceu." Ele abriu a porta da sala e deixou ela entrar primeiro. Sobre a mesa de trabalho havia uma única folha impressa, não uma pasta, não um conjunto de documentos, apenas uma folha. O advogado de Rodrigo protocolou esta manhã, antes das 8, uma petição pedindo ao juízo que desconsidere os documentos depositados ontem sob a alegação de que foram obtidos de forma irregular. Beatriz leu a folha. Releu. "Eles estão argumentando que o comprovante de transferência que você apresentou é inadmissível porque foi obtido sem autorização judicial. Correto?" Diego cruzou os braços. "É um argumento que tem fundamento parcial. O comprovante foi obtido por meu pai dentro do próprio escritório dele, portanto sem violação de domicílio. Mas a cadeia de custódia não é perfeita porque ficou fora de qualquer processo oficial por 3 anos. Ele pausou. "A juíza Siqueira vai precisar decidir sobre a admissibilidade antes de prosseguir. O que acontece se ela decidir que é inadmissível? Perdemos a prova mais direta da cadeia de planejamento. O caso fica mais fraco, não inviável, mas mais fraco. O Ministério Público pode precisar de mais tempo para construir a parte criminal de forma independente." Beatriz colocou a folha sobre a mesa. "E a conta da empresa? A auditoria? A auditoria da empresa da mãe de Rodrigo continua programada para daqui a 9 dias, independentemente do processo. Mas se a petição de hoje for aceita e o processo travar,
Rodrigo pode conseguir tempo suficiente para reorganizar o que puder ser reorganizado antes que a auditoria chegue aos registros relevantes. Ela ficou olhando para a folha. Era o obstáculo que ela havia sentido vindo, a carta que ele havia anunciado no corredor, não os documentos comprometedores do pai, que provavelmente não existiam ou não eram o que ele afirmava. Era isso. Travar o processo, ganhar tempo, deixar a auditoria passar por cima de rastros que ele havia tido meses para encobrir enquanto o divórcio ocupava o centro das atenções. Existe alguma outra prova que não dependa do comprovante? Perguntou ela. O laudo grafotécnico é sólido e foi obtido de forma absolutamente regular. O documento original de Pinheiros também. Com esses dois, conseguimos anular o acordo de divórcio e proteger sua participação societária. É suficiente para o divórcio. Diego desdobrou os braços, colocou as mãos abertas sobre a mesa. Para a parte criminal, a cadeia fica incompleta sem o comprovante. Beatriz ficou quieta por um momento. Então disse: "Você tem o número de conta de onde saiu a transferência?" "Tenho." "E o número de conta para onde foi?" "Tenho." Com esses dois números, uma autoridade com mandado judicial consegue obter os extratos diretamente dos bancos. Diego ficou quieto. Olhou para ela com a atenção que desta vez era nitidamente surpresa, não performada, não calculada. "Consegue", disse ele, devagar. "Então a prova que você apresentou não precisa ser a prova definitiva. Ela precisa ser suficiente para que o Ministério Público peça um mandado e obtenha os extratos originais diretamente. Aí a cadeia de custódia fica perfeita porque vem diretamente do banco." Diego ficou olhando para ela por um segundo que durou mais do que um segundo. "Isso é exatamente o argumento que eu vou apresentar na resposta à petição deles." "Eu sei", disse Beatriz. "Por isso estou dizendo." Havia um momento ali que ela reconheceu, um daqueles momentos em que o espaço entre duas pessoas muda de temperatura sem que nenhuma das duas se mova. Ela não se afastou do momento, ficou nele por um instante e depois virou para a janela. "Quanto tempo você precisa para redigir a resposta?" 2 horas. "Então eu espero." Ela não esperou na sala. Foi tomar café no bar da esquina, ficou lá 40 minutos com um pão de queijo e o celular na mesa, respondendo mensagem da mãe que havia ligado preocupada, respondendo ao irredutível silêncio das 3 horas anteriores. Quando voltou, Dona Sônia já estava na recepção e a petição de resposta estava sendo finalizada. Às 11h30, Diego saiu para depositar pessoalmente a resposta no fórum. Beatriz ficou na sala de espera, folheando uma revista sem ler nada. Às 12h40, o celular dela tocou. Número desconhecido, mas o código de área era São Paulo. Ela atendeu. "Senhora Beatriz Fontes", uma voz masculina, formal, levemente jovem. "Aqui é o Dr. Henrique Assunção, do escritório Assunção e Mota. Eu represento o Sr. Rodrigo Mendonça." Uma pausa. "O Sr. Rodrigo gostaria de solicitar uma reunião presencial com a senhora, sem advogados de nenhuma das partes, para discutir uma proposta de encerramento amigável do processo." Beatriz ficou olhando para a parede da sala de espera, que tinha um quadro abstrato de cores quentes que ela havia olhado sem ver várias vezes nas últimas semanas. "Sem advogados", repetiu ela. "Essa é a condição do meu cliente." "Onde e quando?" "Esta tarde, se possível. O Sr. Rodrigo sugere o terraço do Hotel Fasano, às 3 horas. Beatriz calculou. Diego estaria de volta do fórum ao meio-dia. Havia tempo suficiente para conversar antes das 3. E havia uma coisa que ela sabia sobre Rodrigo pedindo reunião sem advogados. Ele estava oferecendo algo que não queria registrado, o que significava que era algo real, ou estava tentando manobrar num terreno onde achava que ela ficaria desamparada sem suporte jurídico. Ela conhecia os 2 casos. "Pode confirmar para as 3, disse ela. Desligou. Mandou mensagem para Diego. "Rodrigo quer me ver às 3, no Fasano, sem advogados. Estou indo." A resposta demorou mais dessa vez. Quando chegou: "Eu sei que você vai de qualquer forma. Antes de ir, me liga." O terraço do Hotel Fasano tinha visão para o Jardim Paulista e o tipo de silêncio que o dinheiro compra em São Paulo, aquele isolamento de sons que não existe em lugar nenhum gratuito da cidade. Rodrigo já estava lá quando Beatriz chegou, sentado numa mesa de canto com uma água com gás aberta e o celular virado com a tela para baixo sobre a toalha branca, sem assessor, sem Dr. Lemos, como havia prometido. Beatriz sentou.
Não pediu nada ao garçom que apareceu imediatamente. Olhou para Rodrigo com a mesma atenção com que havia olhado para o corredor do fórum onde ele havia desaparecido na véspera. Obrigado por vir, disse Rodrigo. Você pediu. Ele pegou o copo, bebeu um gole de água, colocou de volta com o cuidado de quem precisa das mãos ocupadas para não revelar outra coisa. Eu quero encerrar isso. Não o divórcio, o processo todo. Estou disposto a devolver a participação societária ao seu nome, assinar a renúncia de qualquer reivindicação sobre os bens do inventário e aceitar um acordo de divórcio com partilha limitada ao que efetivamente é compartilhado entre nós. Beatriz esperou. Havia mais. Com Rodrigo havia sempre mais. Em troca, continuou ele, eu preciso que você peça ao seu advogado que retire o comprovante de transferência dos autos e não faça nenhuma representação ao Ministério Público sobre o aspecto criminal. Você quer que eu proteja você da investigação criminal. Quero que a gente encerre isso de forma que funcione para os dois. Ele colocou os cotovelos sobre a mesa, levemente para frente, a linguagem corporal da confidência. Se isso for para o Ministério Público, vai demorar anos, vai ser público, vai afetar pessoas além de mim, sua família também. Ele pausou, seu pai também. Meu pai está morto, disse Beatriz. A memória dele não está. O silêncio entre eles desta vez era de outra textura que os silêncios anteriores, mais quente, mais deliberado, carregado com a pressão de uma ameaça que havia sido formulada sem ser dita em palavras que pudessem ser registradas. Beatriz ficou olhando para ele por um momento com a tranquilidade que ela havia desenvolvido como uma segunda pele nos últimos 12 dias. Uma tranquilidade que não era indiferença, mas era parecida com indiferença por fora, enquanto por dentro calculava. Ela pensou em Diego ligando antes das 3 e dizendo, com a voz calma, se ele tentar negociar proteção do processo criminal, não responde sim nem não. Só ouça, porque qualquer resposta sua pode ser interpretada como participação em acordo para a obstrução. Ela havia ouvido. Eu ouvi sua proposta, disse ela. Tu é? E eu preciso conversar com meu advogado. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Reabriu com a suavidade que rachava. Beatriz. Sem advogados, você disse. Eu disse que viria sem advogado. Não disse que decidiria sem advogado. Ela pegou a bolsa do encosto da cadeira, colocou no colo. Eu vou te dar uma resposta até amanhã de manhã. Beatriz. Rodrigo. Ela usou o nome no mesmo tom que havia aprendido a usar o de Diego, o tom que nomeia o que está acontecendo sem agressividade, apenas com precisão. Você passou 4 anos me tratando como alguém que assina o que coloca na frente dela. Aquela pessoa não está mais aqui. Ela se levantou. Amanhã de manhã, ela foi até a saída do terraço com os passos que havia trazido, firmes e sem pressa. Na sua bolsa, o celular tinha uma gravação de 23 minutos iniciada às 14 horas e 52 minutos, antes de o garçom do Fazano ter trazido a água com gás de Rodrigo, que Diego havia ensinado a fazer na ligação das 2h30. Se ele tentar negociar proteção criminal, havia dito Diego, você não precisa responder. Ele precisa falar. E se ele falar, isso é suficiente. Rodrigo havia falado. A resposta à petição de Rodrigo foi aceita pela juíza Siqueira no dia seguinte, às 10 da manhã, junto com uma determinação para que o Ministério Público avaliasse a representação criminal com base nos elementos já depositados. A conta de Beatriz, que havia sido parcialmente bloqueada por uma medida cautelar que o Dr. Lemos havia obtido às pressas na semana anterior, foi liberada pelo mesmo despacho. Diego ligou com a notícia às 10h20. A juíza aceitou o argumento de que o comprovante é suficiente para embasar um pedido de mandado judicial aos bancos, disse ele. A partir daqui, a investigação criminal segue sem depender diretamente de nós, e o acordo de divórcio, com o laudo grafotécnico e o documento de Pinheiros, o acordo proposto por Rodrigo é inválido. O processo de divórcio vai continuar, mas sobre bases completamente diferentes. Sua participação societária está protegida. Beatriz estava na varanda do apartamento dos Jardins, que era o apartamento dos Jardins ainda por um tempo, mas que deixaria de ser a partir de quando ela decidisse que estava pronta para decidir isso, que era uma distinção importante. A manhã de São Paulo tinha aquele calor úmido de julho que não é o calor do verão, mas é calor de qualquer forma, o tipo que faz o horizonte de prédios tremer levemente nas bordas. O que acontece com você agora?
perguntou ela. Com o conselho da OAB. O processo disciplinar vai ser aberto. Provavelmente suspensão de 30 a 90 dias. Uma pausa. Já conversei com meu pai. Ele está disposto a prestar esclarecimentos voluntários. Isso ajuda? Ajuda. Não elimina, mas ajuda. Beatriz ficou olhando para o horizonte de prédios por um momento. Quanto tempo você tem antes da suspensão entrar em vigor? Depende do rito do processo. Semanas, possivelmente meses. Então você ainda pode acompanhar o divórcio até o fim. Posso. Ela ficou quieta por alguns segundos. Havia uma pergunta que ela havia guardado desde o corredor do fórum, desde a parede de azulejos brancos e o obrigada que havia dito, e que não era uma palavra pequena. A pergunta havia ficado ali em stand-by enquanto havia a petição para responder, e o fazano e a gravação e o despacho da juíza Siqueira, e agora que havia espaço, ela estava de volta, específica e sem ornamento. Diego, disse ela, estou aqui. Por que você não me mandou uma mensagem? Nos 3 anos. Uma, pelo menos. A pausa desta vez era do tipo que ela havia aprendido a distinguir das outras. Não a pausa de quem calcula, não a pausa de quem escolhe o quanto dizer, mas a pausa de quem está com a resposta na ponta e sabe que ela não vai ser suficiente e vai dizer mesmo assim. Porque, disse ele, eu não sabia como chegar até você sem ter nada concreto para oferecer além de uma explicação que você tinha todo o direito de não aceitar, então você esperou até ter algo concreto. Sim, você fez isso de novo, disse ela. Decidiu sozinho o que eu precisava antes de me dar escolha. Fiz. Uma pausa menor. E 3 anos é muito tempo para um hábito errado. Beatriz respirou o ar quente da varanda. Sim. É. Silêncio. Não o silêncio vazio. O silêncio de 2 pessoas que estão pensando no mesmo espaço, sem precisar preencher. Eu vou estar no escritório esta tarde, disse Diego. Por fim, se você quiser passar, eu sei onde fica. Eu sei que você sabe. Ela não disse nem sim nem não. Ficou na varanda por mais alguns minutos depois de desligar, olhando para o horizonte de prédios com o calor de julho em São Paulo, que é um calor que não pede licença e não oferece sombra, apenas existe, consistente e presente como tudo que é real. Ela foi ao escritório às 4 da tarde. Diego estava na mesa de trabalho quando Dona Sônia a deixou entrar, sem pasta, sem documentos, apenas com um caderno aberto e a caneta que ele usava para pensar em vez de escrever, aquele hábito que ela havia esquecido que existia e que havia reconhecido na primeira vez que o viu trabalhando de novo, o caderno aberto e a caneta em movimento sem formar palavras. Ela sentou na cadeira de frente. Ele fechou o caderno. A gravação do fazano, disse ela, vai ser suficiente para o Ministério Público? Provavelmente sim. Ele foi específico o suficiente. Bom, ela colocou a bolsa no chão ao lado da cadeira. Ficou olhando para a mesa vazia entre eles, a mesa de trabalho sem documentos pela segunda vez desde o início de tudo isso. Eu fiquei pensando numa coisa. Pode falar. Você disse que esperou ter algo concreto antes de se aproximar. Ela levantou os olhos para ele. Mas você poderia ter me mandado uma mensagem há 2 anos, quando meu pai te procurou. Eu teria ouvido diferente. Já estava ouvindo diferente. Diego ficou quieto. Você sabia disso? Perguntou ela. Suspeitava, mas não mandou. Não mandei. Ele colocou a caneta sobre o caderno fechado, porque naquele momento eu ainda achava que podia construir um caso tão sólido que você não ia precisar confiar em mim, que a evidência ia falar por si. Mas evidência não fala por si, disse Beatriz. Alguém precisa escolher confiar em quem traz a evidência. Eu sei disso agora. Você sabia antes também. Você é advogado. Você sabe que evidência sem relação de confiança não funciona na prática. Ele não respondeu de imediato. E o silêncio desta vez não era de cálculo. Era de alguém que está com uma verdade que não tem como contornar e que isso, por mais desconfortável que seja, é melhor que qualquer coisa que pudesse dizer em vez disso. Você está certa, disse ele. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. A luz da tarde entrava pela janela do escritório da Vila Olímpia, com o ângulo específico das 4 horas de julho, aquela luz longa e levemente laranja que em São Paulo aparece entre os prédios como algo que não tinha onde ir e encontrou passagem por acaso. Eu não sei, disse ela devagar, o que eu faço com você agora. Oisai, você diz isso, mas não sabe. Você sabe o que você quer que eu faça, que é diferente. Diego ficou quieto por um momento.
Então disse, com uma voz que era a mais próxima de sem controle que ela havia ouvido dele em todo esse tempo: sim, é diferente. A sala ficou quieta com o mesmo silêncio de sempre, o ar-condicionado no ruído suave, o trânsito lá embaixo, a São Paulo permanente ao redor. Eu não estou pronta para dizer que confio em você, disse Beatriz. Não ainda, não completamente, Oisai, mas eu também não estou indo embora. Diego a olhou. Havia naqueles olhos castanho escuros a mesma atenção de sempre, mas com uma camada diferente agora, algo que era mais parecido com alívio do que qualquer coisa que ela havia visto nele antes, um alívio que não era felicidade, era mais simples e mais real do que felicidade, era apenas o fim de uma tensão muito longa. Tudo bem, disse ele. Não é tudo bem ainda, disse ela. Não, mas pode vir a ser. Ela ficou olhando para ele por mais um momento. Depois puxou a bolsa do chão, mas não se levantou. Ficou sentada com a bolsa no colo, e Diego ficou na cadeira de frente com o caderno fechado, e lá fora São Paulo continuava no seu barulho permanente, e havia entre eles o espaço de tudo que havia acontecido e o espaço menor e mais real de tudo que ainda estava por acontecer. Ela não foi embora, não aquele dia. 3 semanas depois, a juíza Carmen Siqueira homologou a anulação do acordo de divórcio original e determinou a devolução da participação societária ao nome de Beatriz Fontes, reconhecendo a invalidade da cláusula de incomunicabilidade violada. O Ministério Público abriu inquérito formal sobre as movimentações financeiras de Rodrigo Mendonça, com base nos extratos obtidos por mandado judicial diretamente dos bancos. A gravação do terraço do Fasano foi juntada como evidência suplementar. Rodrigo Mendonça contratou um terceiro advogado. O processo continuaria por um tempo. Processos continuam, mas Beatriz havia aprendido naquelas semanas a distinguir o que era urgente do que era importante, e a saber que nem sempre as duas coisas coincidem e que às vezes o que parece o fim de uma coisa é apenas o lugar onde outra começa a tomar forma. O processo disciplinar de Diego no conselho da OAB foi aberto, como previsto. 45 dias de suspensão a ser cumprida a partir do mês seguinte. Ele usou o tempo para reorganizar o escritório e para uma viagem de uma semana a Florianópolis que ele havia adiado por 2 anos. Beatriz soube da viagem por mensagem, na mesma tarde em que ele partiu. Ela respondeu, manda foto do mar. Ele mandou 3. Não eram fotos particularmente bonitas, tiradas com pressa, com o horizonte levemente torto em todas, o tipo de foto que pessoas tiram não para mostrar, mas para registrar que estiveram em algum lugar e que aquele lugar existiu. Ela ficou olhando para as 3 fotos por um tempo maior do que seria necessário para ver uma foto. Havia coisas que levam tempo. Havia coisas que exigem que a gente aprenda a distinguir o que pode ser consertado do que precisa ser reconstruído do zero, e que às vezes a linha entre os dois não é clara enquanto a gente ainda está no meio. Mas havia também o mar, levemente torto numa foto tirada com pressa, e havia o fato de que ela havia pedido e ele havia mandado, e isso era pequeno e concreto e real da forma que as coisas pequenas e concretas são reais. Por enquanto, era suficiente.